Bom dia, oitavo ano. A gente está hoje no nosso último capítulo, capítulo 11, a nova ordem econômica e o imperialismo. E agora a gente finaliza o nosso livro, ok? Bom, a gente começa falando aí no livro sobre a segunda revolução industrial. A gente sabe que a primeira revolução industrial, ela se inicia na Inglaterra. A Inglaterra tinha matéria-prima, mão de obra farta e barata, tinha dinheiro, né? O que possibilitou a ela fazer essa revolução industrial. Agora a gente tem a segunda revolução industrial, né? Que é quando a gente surge as novas tecnologias, né? Por exemplo, a gente tem o processo Bessemer, né? Que produziu o aço. O que acontecia? Pegava o ferro fundido e injetava um ar frio, né? Se transformava em aço, que é um produto mais resistente. A gente também tem o dínamo, né, transformando energia motora em energia elétrica. Então, essas novas tecnologias, né, vão proporcionar uma maior produção e também vai proporcionar uma melhora no sistema de transporte, né, na produção das coisas, no sistema de comunicação também, né? Então melhora bastante a vida das pessoas aí. Nós vamos ter uma crise do capitalismo industrial. Por que acontece essa crise? Porque eles começam a produzir muito, sem controle, né? Então assim, produz e não tem controle daquilo que está produzindo. Ou seja, quando eu produzo muito, quando eu tenho muito daquele produto, a tendência é que o preço desse produto ele caia. Vou dar um exemplo para vocês, tá? A gente está em época de morango, então as caixinhas de morango agora são mais baratas. Por quê? Porque há uma produção muito grande de morango. Então elas ficam mais baratas, você consegue 2 por 10, 3 por 10, né? Quando não é a época de produção de morangos, então, as caixinhas de morango elas se tornam mais caras. Você pega uma caixinha por 6, 7 reais, né? Então, o que acontecia aqui é que a produção era muita. Então, fazia com que os preços abaixassem aí. E produzindo muito, precisa de muita gente para comprar, né? Então, havia um outro problema aí também, que era o mercado consumidor, que não se tinha um mercado consumidor tão grande assim. E a gente vai ver também sobre as associações empresariais aí. A gente tem algumas associações empresariais que existem até os dias de hoje, tá? O truste, o que é o truste? São quando várias empresas elas vão se fundir com o objetivo de controlar todo o processo produtivo. Um exemplo de truste aí, Brasil Foods, né? Brasil Foods, ela incorpora a Perdigão e a Sadia, ou seja, né? Eles fazem todo o processo produtivo, eles controlam isso. A gente tem o cartel. O que é o cartel? É o acordo entre várias empresas. Qual o objetivo? Dividir o mercado e combater a concorrência, ou seja, as empresas grandes elas se sobressaem, tá? Sobre as empresas pequenas que acabam não conseguindo ter um preço igual das empresas grandes, e essas empresas grandes aí, elas mais ou menos tabelam o preço delas, né? Ficam mais ou menos o mesmo valor para poder justamente dividir o mercado entre elas e não entre as empresas mais pequenas. A gente pode ter aí como um exemplo, a Ambev, né? Que ela tem a Skol, ela tem a Brahma e a Antártica, né? Tentando eliminar a concorrência daquelas cervejarias menores, tá? Nós temos o holding também, né? Que a gente tem uma empresa, uma grande empresa como principal acionista, tá? E controla outras empresas. Aí eu vou dar um exemplo para vocês como no Itaú Unibanco, tá? Que eles controlam o quê? A empresa majoritária que controla outras empresas menores, como a Credicar, a Hipercar, a Rede e outras empresas aí. E há um grande perigo nisso tudo, é o oligopólio. O que é o oligopólio, né? O oligopólio, ele reduz as opções de quem vai adquirir um produto, né? Porque a gente tem umas empresas que estão juntas para marcar território, né? E para tabelar os preços. Então, é uma competição limitada. Quem perde com isso é o consumidor, né? Porque acaba que de uma empresa para outra o preço não vai variando, né? Quem perde aí é o consumidor nessa hora. A gente tem o imperialismo, ou também chamado de neocolonialismo, ou seja, um novo colonialismo. Por que isso acontece? Eu falei para vocês no início que o mercado consumidor precisava de mercado consumidor porque estava produzindo muito, tá? Então, se a gente precisa de mercado consumidor, precisa conquistar território. Então, esses países europeus, eles vão sair em busca de territórios, de conquistar territórios aí. Qual a justificativa para essa exploração de outros territórios na Ásia, na África? A justificativa é que o europeu, o homem branco, né, ele era superior, e como superior ele precisava civilizar os inferiores. Obviamente que isso é uma grande mentira, né, gente? Eles usaram dessa justificativa para dominar outros povos mais vamos dizer, mais fracos, né, que não tinha a tecnologia que eles possuíam. Então, eles dominam muitos territórios, principalmente na Ásia e na África.
Aí eles vão partilhar a África entre eles, esses países europeus, tá? A gente vai ter uma conferência chamada Conferência de Berlim, e nessa conferência, esses países europeus, né, como Inglaterra, como Alemanha, entre outros, eles vão sentar e dividir a África entre eles. Ou seja, né, eles se sentem superiores ao ponto de dividir um continente entre eles, com essa justificativa de que eles são superiores e que eles precisavam civilizar as pessoas inferiores. Mas isso era uma grande mentira. Eles fazem isso porque eles queriam mão de obra barata, eles queriam matéria-prima e, ao mesmo tempo, eles queriam produzir e vender para essas pessoas, ou seja, lucrar o tempo inteiro. Professora, esse pessoal vai aceitar pacificamente isso? Claro que não. A gente vai ter vários movimentos de resistência na África, na Ásia, vários levantes armados. Mas o europeu sempre estava mais preparado, com uma tecnologia de ponta, uma tecnologia maior, fazendo com que esses movimentos, esses levantes fossem sufocados sempre com muita violência, tá? Na China, os chineses, por exemplo, eles são dominados pelos britânicos, tá, gente? E lá a gente vai ter uma coisa conhecida como Guerra do Ópio. O que era o ópio? Uma droga. Então, os ingleses vendiam o ópio dentro da China para os chineses, né? Fazendo com que eles ficassem viciados nisso. O governo chinês não aceita, né? Fala que a Inglaterra não pode, a Grã-Bretanha não pode fazer isso, né? Os britânicos vão aceitar? Obviamente que não. É claro que eles não vendiam isso dentro do seu país, né? Mas vendiam isso no país dos outros. E vai ser declarada uma guerra chamada Guerra do Ópio. Olha que absurdo. A Grã-Bretanha ganha essa guerra, né? Porque ela queria vender, né, as drogas para os chineses aí. A gente também tem na China a Guerra dos Boxers. Por que essa guerra acontece, né? Por causa da presença estrangeira dentro da China. Essa grande presença estrangeira dentro da China fazia com que a cultura chinesa estivesse se perdendo. Por quê? Porque eles estavam influenciando com a cultura deles, do Ocidente, né? E os chineses não gostam. Então vai ser declarada a Guerra dos Boxers contra os estrangeiros. Mais uma vez, né? Essa guerra daí vai ser vencida sempre pelos europeus, porque tinham um poder bélico, poder de fogo, poder de arma muito maior aí. A Índia vai ser também dominada pelos britânicos, e a Índia, ela era uma grande produtora de tecidos artesanais, feitos de forma artesanal, tá? E a Inglaterra era a grande produtora de tecidos, só que nas máquinas, né? Então, quando ela domina a Índia, ela obriga os indianos a comprar os tecidos ingleses, ou seja, uma coisa que eles fabricavam, que eles faziam, eles são obrigados a comprar dos ingleses. Isso faz com que os artesãos indianos que produziam, né, os tecidos indianos se empobreçam, né? Percam os seus negócios, porque agora nós são obrigados a comprar da Inglaterra. A gente vai ter um nome muito importante aí, Mahatma Gandhi, nessa luta contra essa dominação inglesa aí. Ele é o cara paz e amor, né? Ele vai lutar, mas ele não vai pegar em armas. E como é que ele faz? Resistência pacífica. Ele fala pro povo, não paga impostos, não obedece às leis, e é isso que o povo fazia, né? Não pagar impostos, não obedecer às leis, vai ser muito importante na luta pela independência aí da Índia. E no Japão, a gente vai ter a era Meiji, é uma era muito importante no Japão, né, que se reflete nos dias de hoje, é uma era de modernização, né? O Japão começa a se industrializar, começa a elaborar um programa educacional, né, e coloca o Japão na era moderna, na era tecnológica, né, que foi avançando cada vez mais até chegar aos dias de hoje, onde o Japão, né, é uma grande referência em tecnologia aí.